O nosso grupo ele é composto pela Giovana, pela Isadora e pela Vanessa, e o nosso tema é as vitaminas lipossolúveis. As vitaminas, elas são substâncias orgânicas que estão presentes em pequenas quantidades nos alimentos. Elas têm a finalidade de participar em variadas reações metabólicas que são controladas por enzima e coenzimas. Elas são indispensáveis ao funcionamento do organismo na sua forma de cofatores. O termo vitamina ele foi dado pelo bioquímico polonês Casimir Funk em 1912, que percebeu que algumas substâncias possuíam o grupo amina e eram vitais para o organismo humano. Portanto, nos dias atuais, sabemos que nem todas as vitaminas apresentam esse grupo amina, podendo apresentar também estruturas químicas e funções variadas. É, Estima-se que o organismo ele necessita de 13 tipos de vitaminas diferentes, sendo os seres humanos capazes de sintetizar somente a vitamina D. As vitaminas podem ser classificadas em dois grupos de acordo com sua solubilidade, sendo elas lipossolúveis e hidrossolúveis. As vitaminas lipossolúveis são A, D, E e K, e sua absorção intestinal ela necessita de gordura e bile. Quando essas vitaminas são ingeridas em grandes quantidades, pode acumular no fígado e no tecido adiposo, e em determinadas situações pode sim causar alguns problemas. Agora, nas vitaminas em questão, falando um pouquinho sobre a vitamina A. Para o bom funcionamento da vitamina A é necessário uma pequena quantidade para o funcionamento do sistema visual, crescimento e desenvolvimento do indivíduo. Ela também é responsável pela manutenção da integridade das células epiteliais, função imune e reprodução. Em relação à estrutura química e nomenclatura, a gente trouxe aqui as estruturas do retinol, retinaldeído, ácido retinóico trans e o ácido retinóico cis, assim como está na imagem. A vitamina A, no geral, ela compreende uma família de moléculas contendo uma estrutura de 20 átomos de carbono, com um anel beta-ionona. Existe tanto na forma aldeída, retinal, quanto na forma ácida, que é o ácido retinóico, assim como eu citei anteriormente. Além das estruturas citadas, alguns carotenoides eles também são inclusos na família da vitamina A, devido à sua função de provitamina, ou seja, eles são precursores dietéticos do retinol. Aqui a gente tem o alfa-caroteno e o beta-caroteno. O maior caminho de conversão de todos os trans-beta-carotenos e outros também carotenoides com atividades da vitamina A é pela quebra oxidativa da dupla ligação central, assim como está exposto aqui nessa figura ao lado. As principais fontes de vitamina A são, quando se trata de origem animal, leite humano, fígado, gema de ovo e o leite. De origem vegetal, temos vegetais folhosos verdes, assim como espinafre, couve, vegetais amarelos, assim como a abóbora, cenoura, e frutas amarelo-alaranjadas, como a manga, caju, goiaba e mamão. A absorção ela vai ocorrer no intestino delgado e depende de gordura, justamente pelo fato de que durante a digestão proteolítica no estômago, o éster do retinol e os carotenoides eles são liberados da matriz dos alimentos e agregados junto a outros lipídios da dieta. Também são dependentes de sais biliares e enzimas pancreáticas, uma vez que a ação combinada desses dois fatores faz com que os ésteres de retinol sejam hidrolisados, liberando o retinol e ácidos graxos para absorção. O transporte do intestino para o fígado ele ocorre de forma que o retinol é incorporado dentro de quilomicrons, que são lipoproteínas que transportam na circulação dos lipídios da dieta absorvidos pelo intestino delgado, liberados na linfa, que é um líquido semelhante ao plasma sanguíneo, e é transportado até o fígado. No fígado, os quilomicrons remanescentes são captados e o seu conteúdo é liberado. O éster de retinol, carotenoides e outros lipídios, nas células parênquimais. O parênquima ele é um conjunto de células que são responsáveis pela função de um determinado órgão.
Ele é formado por células vivas e parede celular primária delgada. O éster de retinol, ele deve ser hidrolisado para que proteínas ligantes do retinol sintetizadas por essas células se associem ao retinol livre e seja transportado via plasma até os tecidos periféricos. Em geral, nas funções, é responsável por fazer com que enxerguemos ambientes com pouca iluminação devido à ação da proteína rodopsina, que ela está presente na vitamina A. É responsável pela proliferação e diferenciação celular, ou seja, participa do desenvolvimento de tecidos e órgãos. É responsável também pelo desenvolvimento embrionário. Ele regula a expressão gênica, né? E também os carotenoides, eles têm sido relacionados com a memória do sistema imune e a diminuição do risco de doenças degenerativas. Em deficiência, quando a vitamina A está em deficiência, normalmente está associada à desnutrição proteico-calórica, baixa ingestão de gordura e também síndromes de má absorção de lipídios e doenças febris. Uma informação importante é que o consumo de vitamina A de uma só vez, ele pode causar sonolência, irritabilidade, cefaleia, náuseas e vômitos, seguidos também de descamação da pele. Se a ingestão não for interrompida, ela pode levar o indivíduo a coma e até a morte. A longo prazo, ela pode resultar em dores intensas de cabeça, aumento de pressão no cérebro e fraqueza generalizada. Assim como dores ósseas e articulares também são frequentes em crianças, como vem com a suscetibilidade a fraturas. O fígado e o baço também podem sofrer aumento de tamanho. Aqui ao lado a gente tem um quadro com a recomendação de ingestão de vitamina A e os limites superiores toleráveis. A vitamina D, ela é um hormônio que regula o metabolismo de cálcio e fósforo e tem como função manter os níveis séricos desses minerais em estado normal, o que propicia uma condição para a realização de suas diversas funções metabólicas, como exemplo a mineralização óssea. E por essa vitamina estar envolvida no crescimento esquelético, ela se torna essencial durante a infância e adolescência. E essa vitamina D, ela é um dos mais importantes reguladores biológicos do metabolismo de cálcio e pode ser encontrado em duas formas: a D2-ergocalciferol, que é de origem vegetal, e a D3-colecalciferol, que ela é de origem animal. O fígado, ele produz um precursor dessa vitamina D, que é o 7-deidrocolesterol, que ele migra para a pele e por uma ação da luz solar, ele é convertido em um segundo precursor. Essa vitamina ela pode ser, então, produzida fotoquimicamente pela ação da luz solar ou ultravioleta no precursor esterol, presente na epiderme ou pele, e a vitamina D ela é sintetizada na pele, ela é transferida para a circulação, onde ela vai se ligar a uma proteína ligante de vitamina D para o transporte ao fígado, e ela vai ser convertida em 25-hidroxicolecalciferol pela enzima 25-hidrolaxase. Bom, a vitamina ela pode ser obtida através de alimentos de origem animal, que tem como exemplo o leite, peixe, ovos e alimentos fortificados. A sua absorção em nível de jejum e ilho, ela vai requerer a presença de sais biliares para a formação de micelas lipídicas, que vão promover a transferência dessa vitamina do lúmen intestinal para o interior do enterócito juntamente com os lipídios da dieta. A vitamina D absorvida pela mucosa intestinal, ela vai ser transportada até o fígado pelos quilomicrons, juntamente com outros compostos lipídicos via sistema linfático, e no fígado esses quilomicrons remanescentes, eles vão liberar seu conteúdo lipídico nas células parênquimais, incluindo essa vitamina D, que ao chegar neste tecido, ela vai sofrer uma hidroxilação no carbono 25 e sob essa forma ela será transportada no plasma.
No fígado ocorre a síntese da vitamina D, binding protein, uma globulina, e a vitamina D na forma de 25-hidroxicolecalciferol ou calcidiol vai ser então a forma circulante no plasma, ligada a essa proteína. Ela é uma forma biologicamente inerte, mas que constitui a principal forma de vitamina D no sangue. Em resposta às alterações na concentração do cálcio plasmático, ela vai sofrer uma segunda hidroxilação em nível renal para ser ativada, e essa ativação ela ocorre em função da hidroxilação do carbono 1 na forma circulante pela enzima 1-alfa-hidroxilase, que ela é convertida em 1,25-hidroxicolecalciferol ou chamada calcitriol, que é a sua forma ativa. Essa enzima ela é estimulada pelo PTH, pela hipocalcemia e pela hipofosfatemia. A vitamina D ela é estocada no tecido adiposo, na forma 25-OHD para uso futuro. E essa vitamina D ela é considerada um pró-hormônio e não é conhecida nenhuma atividade biológica relacionada a ela. Somente depois que a vitamina D é metabolizada, primeiro em 25-OHD3 no fígado e depois em 1,25-OH2D3 pelos rins, é que a molécula biologicamente ativa ela é produzida e atua como hormônio esteroide. A única função da vitamina D claramente definida é na manutenção da homeostasia do cálcio plasmático em conjugação com o PTH, sendo essencial para a manutenção do metabolismo e estrutura óssea e também da manutenção da função celular e neural, que envolve o fluxo de cálcio através da membrana intra- e extracelular necessários para a geração de impulsos nervosos. A sua regulação, ela depende da concentração da forma, que seria 1-alfa,25-OH2D3, do hormônio da paratireoide, onde o nível alto nível sérico ele vai estimular a ativação dessa vitamina D e baixos níveis vão induzir a formação da forma inativa, que é a 24R,25OH2D3. Da concentração sérica do cálcio, onde a baixa concentração sérica ela vai estimular a secreção de PTH, que vai ativar a vitamina D, enquanto os altos níveis de cálcio ele vai inibir a secreção desse PTH, não ocorrendo a ativação da vitamina. E da concentração sérica do fosfato. Quando a concentração de cálcio ela começa a cair, as paratireoides elas aumentam a secreção de PTH e causam alguns efeitos da ativação dessa 25-OHD3 no rim, formando a vitamina ativa, que seria um sinal para aumentar a absorção intestinal de cálcio e fósforo, que este efeito ele parece ocorrer através de um mecanismo semelhante ao do hormônio esteroide, que induz o aumento da transcrição e translação do RNA mensageiro para a síntese de proteína envolvida na absorção do cálcio e do fósforo. Também no fluxo imediato de cálcio do compartimento fluido do osso para o plasma e o sinal para as células do túbulo distal renal para reabsorver mais cálcio. A deficiência, níveis séricos normais dessa vitamina D, elas promovem a absorção de 30% do cálcio e mais de 60% a 80% em períodos de crescimento, devido à alta demanda de cálcio, e por isso, durante a infância a deficiência da vitamina D, ela pode causar um retardamento do crescimento,
anormalidades ósseas, aumentando o risco de fraturas na vida adulta. A hipovitaminose D, ela pode resultar da insuficiente produção de vitamina associada a uma ingestão inadequada ou a má absorção de gordura, e os indivíduos afetados, eles possuem uma baixa concentração plasmática de cálcio e fósforo e uma alta concentração de fosfatase alcalina, refletindo em um aumento da atividade osteoblástica e osteoclástica, mas sem uma mineralização. O PTH circulante, ele aumenta e, consequentemente, aumenta a excreção urinária de fósforo e, com isso, vai reduzir a calcificação óssea. Aí a gente tem o raquitismo, que é a doença da privação de sol, que é resultante da inadequada mineralização da placa de crescimento, que, portanto, ela é do osso em crescimento, né, enquanto a osteomalácia decorre da inadequada mineralização do osso cortical e trabecular, onde não vai existir uma placa de crescimento. Os sintomas iniciais, eles costumam ser inespecíficos, incluindo o retardo ponderal e estrutural e uma erupção dentária. No exame físico ainda é observado um alargamento de punhos, joelhos e tornozelos, uma deformidade em membros superiores e inferiores, uma fronte proeminente, o rosário ele vai estar raquítico e algumas deformidades torácicas por projeção external anterior e sulco de Harrison, que seria também uma deformidade torácica, só que determinada pela ação do diafragma na respiração. Bom, a população sob risco da deficiência da vitamina D são as crianças e os idosos, e essa deficiência ela é reconhecida quando essa vitamina ela é dosada no plasma e ela dá um valor inferior a 10 mg por ml. E aí a gente tem alguns fatores de riscos para essa hipovitaminose D, que são os fatores de riscos e o que pode trazer esses fatores de risco, né? E aí os fatores são pouca exposição à luz, UVB, a diminuição da capacidade de sintetizar a vitamina D pela pele e doenças que alteram o metabolismo da 25-OH2D3 ou a 1,25. E também a diminuição da disponibilidade dessa vitamina D. As recomendações nutricionais diárias da vitamina D, elas são muito difíceis de estabelecer com exatidão, por ser uma vitamina produzida endogenamente e depositada no tecido adiposo por longos períodos de tempo, e depende do consumo dietético de cálcio e fósforo, da idade do paciente, o sexo, a pigmentação da pele e da exposição solar. Tem que se tomar cuidado, porque quando a gente tem um excesso de vitamina D, pode ser um fator contribuinte para o desenvolvimento de aterosclerose, miocardiopatias e também de lesões ateroscleróticas das artérias. Aproximadamente 30 minutos de exposição ao sol da pele, dos braços e da face, elas podem fornecer toda a vitamina D necessária ao organismo. A tabela a gente tem algumas recomendações, que um recém-nascido, obviamente, ele tem a menor dose de vitamina D recomendada, que seria 25 microlitros por dia, e até o final da nossa vida, lá mais de 70 anos, como gestantes ou lactantes, devem receber 50 microlitros dessa vitamina por dia. Quando a gente dosa a vitamina, a gente
feito pelo plasma do paciente. E a gente tem alguns valores de referência, onde até 60 anos de idade, essa vitamina ela necessariamente precisa ser acima de 20 mg por ml. Os grupos de riscos têm que estar de 30 a 60 e risco de toxicidade e hipercalemia dessa vitamina tem que estar ao nível mais de 100. A vitamina E é um termo genérico para descrever vários compostos lipossolúveis, que são os tocoferóis e tocotrienóis, sendo o alfa-tocoferol o mais importante composto, com atividade de vitamina E, mas a gente também tem a RRR-alfa-tocoferol, que ela é encontrada no plasma, e eles possuem um potencial antioxidante, que vai proteger e manter a integridade das membranas celulares. Os tocoferóis eles são caracterizados por um sistema de anéis hidroxilados com uma longa e saturada cadeia lateral. E essas diversas formas elas são distinguidas pela posição do grupamento metila e pelo estado de insaturação da cadeia lateral. As principais fontes da dieta habitual ela vai ser os óleos vegetais, né? E a absorção ela vai ocorrer no lume intestinal e é dependente da bile para a formação de micelas e de secreções pancreáticas para a liberação da matriz dos alimentos. Após estes processos, vai ocorrer a absorção dessa vitamina E pelos enterócitos e sendo agregada aos quilomicrons, em conjunto com os outros compostos lipídicos e assim vão ser secretados na linfa. Os quilomicrons remanescentes contendo essa vitamina E absorvida, eles são captados pelas células hepáticas e posteriormente secretados em VLDL. Essa concentração de vitamina E plasmática ela vai depender da secreção de vitamina E pelo fígado e somente uma forma é preferencialmente ressecretada pelo fígado, que é o alfa-tocoferol, de modo que o fígado e o intestino é que determina a forma da vitamina E no plasma. O fígado ele vai sintetizar uma proteína capaz de se ligar a esse alfa-tocoferol e essa proteína ela possui uma afinidade apenas com esse tipo de tocoferol e por isso esse alfa-tocoferol é encontrado em maior concentração no plasma. O metabolismo das lipoproteínas, ele determina a entrega desse alfa-tocoferol nos tecidos e o LDL e HDL são transportadoras desse alfa-tocoferol no sangue, sendo suas maiores fontes para as células dos tecidos periféricos. E além disso, o HDL ele pode remover ainda o excesso dessa vitamina E nos tecidos. A rota de vitamina para os tecidos, ela vai ser feita através de uma captação facilitada por uma proteína de transferência de lipídios, que é uma proteína de transferência de fosfolipídios que promove a troca do alfa-tocoferol entre as lipoproteínas e também para as células dos tecidos. Também pode ser feita através da lipase lipoproteica, que parece fazer uma ponte entre a lipoproteína e as células dos tecidos, por endocitose de lipoproteínas através de receptores de membrana, que é os receptores de LDL, e também por uma captação seletiva de lipídios, através de uma glicoproteína de superfície de membrana, que transfere o conteúdo da HDL para o interior da célula. O tocoferol, ele é um antioxidante especialmente para os ácidos graxos insaturados, que é a PUFA dos fosfolipídios das membranas celulares,
É também o mais efetivo antioxidante, que inibe as propagações das reações em cadeia, devido à peroxidação dos PUFA da membrana celular, protegendo essa estrutura contra danos causados pelos radicais livres e produtos reativos da oxidação. Também possuem função de manutenção da integridade e estabilidade da membrana celular. Consequentemente, ela vai ter uma adequada atividade celular, e o grupo hidroxila fenólico do tocoferol, ele vai reagir com o radical peroxil orgânico para formar um correspondente hidroperóxido orgânico e radical tocoferoxil. E os radicais eles vão reagir com essa vitamina E 1000 vezes mais que os PUFA, tendo vários caminhos. Os caminhos do radical ele ser reduzido por outro antioxidante em tocoferol. Ele reage com outro radical tocoferoxil para formar um produto não reativo, como, por exemplo, um dímero do tocoferol. Ele pode sofrer outra oxidação para tocoferilquinona e também agir como pró-oxidante e oxidar outros lipídios. Essa vitamina E, ela é armazenada no fígado, no músculo e no tecido adiposo, que é a maior parte, 90%. A maior rota de excreção dessa vitamina ingerida, né, é pela via fecal, devido à sua baixa absorção intestinal, mas pode ocorrer também uma excreção via bile, como o alfa-tocoferol. A oxidação em quinona também leva a uma excreção urinária. Esses antioxidantes obtidos da dieta, eles são indispensáveis para a defesa apropriada contra a oxidação e, portanto, tem importante papel na manutenção da saúde. Por isso, quando se tem uma deficiência, pode ocasionar ao estresse oxidativo agudo, bem como crônico. E isso tem sido relacionado com o aparecimento de doenças degenerativas. Essas manifestações elas podem ocorrer devido a modificações nas estruturas e funções de biomoléculas. Os problemas clínicos relacionados a essa deficiência de vitamina E pode ser o câncer, devido a alterações na ribose e bases nitrogenadas de DNA, a anemia, ocasionada pela hemólise das células sanguíneas vermelhas, uma neuropatia periférica, que ela é caracterizada pela degeneração dos axônios de largo calibre nos neurônios sensoriais, e a retinopatia pigmentar. E, por último, também a aterosclerose, devido à maior oxidação de lipoproteínas, a agregação plaquetária, adesão dos monócitos à parede do endotélio e a produção de citocinas pró-inflamatórias. A gente tem uma ingestão recomendada do tocoferol, que ele é encontrado em óleos vegetais, tais como grãos e sementes, e os alimentos de origem animal, eles são uma pobre fonte dessa vitamina E. E a gente também tem uma tabelinha com a ingestão recomendada, onde recém-nascidos eles têm uma taxa muito baixa, que o único que tem que ser encontrado é o alfa-tocoferol, que é de 4 a 5 mg por dia. E aí, a partir de 1 ano de idade até mais de 70, essa ingestão ela já aumenta um pouco. A maior ingestão é quando se tem 19 para 70 anos, que seria 1000 miligramas por dia do tocoferol. E gestantes e lactantes, elas possuem uma ingestão apenas de 800 microlitros mg por dia.
Aí, esses valores recomendados, né, eles são baseados amplamente na deficiência dessa vitamina E induzida em humanos e na correlação entre lise eritrocitária induzida pelo peróxido de hidrogênio e a concentração de alfa-tocoferol plasmática. Essa ingestão recomendada para homens e mulheres ela é de 15 mg ou 35 mol/litros por dia de alfa-tocoferol. Então, a gente tem, quando a gente dosa esse tocoferol no plasma, ele tem que estar, quando a gente tem um valor menor que 5, essa pessoa ela está com deficiência de vitamina E, os níveis estarão baixos se tiver de 5 a 7 e o número aceitável seria acima de 7. Agora eu vou falar um pouco sobre as vitaminas K. A vitamina K, ou vitamina da coagulação, deriva da primeira letra da palavra dinamarquesa coagulation. Elas atuam como uma coenzima durante a síntese de maneira biologicamente ativa em diversas proteínas envolvidas na coagulação sanguínea e no metabolismo ósseo. Elas são constituídas por um grupo de substâncias com propriedades anti-hemorrágicas. A vitamina K ela é lipossolúvel e está envolvida no processo de coagulação sanguínea, podendo ser encontradas em diversas formas, como as filoquinonas, a vitamina K1, menaquinonas, vitamina K2 e a menadiona, a vitamina K3. A vitamina K, ela necessita de uma quantidade mínima de lipídios e sais biliares para serem absorvidas. Essa vitamina K, que é oriunda da dieta, ela é emulsificada, absorvida pela borda em escova do intestino delgado, incorporada a quilomicrons e depois ela é lançada na corrente linfática. Os quilomicrons, eles transportam em torno de 83% da vitamina K da dieta, enquanto as lipoproteínas LDH e HDL transportam apenas 7,1% e 6,6%. A fração de vitamina K excretada, ela não depende da dose administrada, sendo que cerca de 20% das doses ingeridas de vitamina K são excretadas na urina em um intervalo de 3 dias, enquanto 40 a 50% são excretadas pelas fezes e pelos sais biliares. A vitamina K, ela é um cofator da carboxilase gama-glutamil, enzima que vai catalisar a carboxilação dos resíduos de ácido glutâmico em várias proteínas envolvidas na cascata de coagulação, incluindo os fatores 2, 7, 9 e 10. Durante a carboxilação, acontece a conversão do ácido glutâmico em ácido gama-carboxiglutâmico, tornando possível que o cálcio se ligue às proteínas da coagulação. A osteocalcina é uma das proteínas que dependem da vitamina K e que não tem relação com as reações de coagulação. As filoquinonas, ou vitamina K1, são os únicos análogos da vitamina presente nas plantas, sendo encontradas em hortaliças e óleos vegetais. A filoquinona é a maior forma de vitamina na dieta, sendo absorvida no jejum e ilho em um processo dependente de bile e suco pancreático, sendo incorporada aos quilomicrons e transportadas pelas vias linfáticas até o fígado, onde é endocitado. Algumas pesquisas mostram que as lipoproteínas ricas em trigliceróis, os VLDL, são as principais carreadoras de filoquinonas. As menoquinonas, ou vitamina K2, têm um papel importante no fator de coagulação do sangue, sendo uma das formas mais naturais de vitamina K e são sintetizadas por bactérias. No intestino humano, é possível encontrar grandes quantidades de bactérias produtoras de menaquinonas, porém, sua importância nutricional ainda não é clara. A extensão e o mecanismo de absorção no intestino grosso é limitada. Sua carência pode levar ao aumento de hemorragias, equimoses, hemorragias intestinais e pós-operatórias. Elas podem ser encontradas em alimentos de origem animal
com exceção do fígado de porco e do leite de vaca, que não são boas fontes de vitamina. Também podem ser encontradas em alfaces, couves, couve-flor, espinafre e, em menor proporção, em cereais como trigo e aveia. Já a menadiona, vitamina K3, é um composto sintético que vai ser convertido em K2 no intestino, e elas são 2 vezes mais potentes que suas formas naturais. O fígado pode ser um local de síntese de proteína da coagulação, dependentes de vitamina K, porque é considerado o principal órgão de estoque. Entretanto, o osso cervical contém muita vitamina K, quanto o fígado, que pode funcionar como um fornecedor de filoquinonas. A sua excreção pode ser pela bile e uma pequena quantidade pela urina, na forma de ácido gama-carboxiglutâmico. A função da vitamina K é a sua atuação como cofator na reação de carboxilação de resíduos específicos de ácido glutâmico para a formação de ácido gama-carboxiglutâmico, que é um aminoácido presente nos fatores de coagulação. Essa carboxilação ela vai capacitar as proteínas de coagulação a se ligarem ao cálcio, tornando possível a interação com os fosfolipídios das membranas, as plaquetas e as células endoteliais. A protombina é ativada a trombina, que ativa o fibrinogênio, a fibrina, que permite a coagulação sanguínea, podendo regular a disposição de cálcio na matriz óssea como parte da osteocalcina. A sua dosagem no sangue ela é muito importante como marcador biológico de atividades osteoblásticas. A avaliação laboratorial da vitamina K pode ser realizada através de testes de coagulação, que vai ser feito um hemograma completo, vai ser monitorado o tempo de protombina, que é utilizado para detectar deficiência dos fatores pertinentes ao sistema extrínseco da coagulação, 1, 2, 5, 7 e 10, e se esse tempo estiver elevado, pode estar relacionado à deficiência de fibrinogênio, à deficiência de protombina, deficiência de um dos fatores de coagulação, como foi dito, a deficiências associadas de vários fatores por insuficiência hepática e deficiência de vitamina K. Já se esse tempo estiver abaixo, pode estar relacionado à terapia de reposição hormonal, o uso de contraceptivos orais, terapia com barbitúricos ou administração de multivitamínicos ou suplementos alimentares que pode ter vitamina K. Outro que vai ser realizado é o tempo de tromboplastina parcial ativada, TTPA, que vai avaliar a via intrínseca da coagulação, que envolve vários fatores, tais como 12, 11, 9, 8, 10, 5 e 2 na protombina e 1 no fibrinogênio e a fibrina. Esse exame ele é indicado em casos de suspeitas de problemas na coagulação e ele também é indicado antes de qualquer procedimento cirúrgico. No teste de dosagens de vitamina K, sabe-se que as concentrações de vitamina no plasma pode variar de 0,2 a 1,0 nanograma por mililitro em indivíduos saudáveis, com uma média de 0,55 nanogramas por ml. Há dificuldade em analisar os compostos de vitamina K em substratos biológicos por conta das baixas concentrações e aos muitos contaminantes presentes. Os níveis de K1 plasmáticos, eles são afetados pelo consumo de alimentos verdes folhosos ou em dietas pobres em K1 e de jejum. As concentrações plasmáticas, elas tendem a cair bruscamente com esses tipos de alterações. Dosagem de proteínas subcarboxiladas. Uma das principais funções da vitamina K
é o processo de carboxilação de certas proteínas. Na sua ausência, esse processo de carboxilação ele se torna incompleto, transformando assim as proteínas em subcarboxiladas. Essas proteínas no plasma é considerado um indicador mais sensível de deficiência de vitamina K no tecido, na qual a proteína em questão vai ser sintetizada. As principais proteínas encontradas na sua forma subcarboxilada são a protombina e a osteocalcina. A fração total de osteocalcina, como da osteocalcina subcarboxiladas, se torna um marcador sensível do status de vitamina K no osso. As hemorragias são as consequências mais frequentes na carência de vitamina K, já que essas substâncias estão envolvidas em processos bioquímicos da coagulação. Elas são caracterizadas principalmente por hipoprotombinemia e o alargamento do tempo de protombina. Pode ocorrer em condições de má absorção intestinal de lipídios ou em função da destruição completa da microbiota intestinal, com o uso crônico de antibióticos que apresentam cadeia lateral N-metiltiotetrazol e inibidores da enzima epoxirredutase de vitamina K. Suas principais causas são doenças hemorrágicas do recém-nascido, nutrição parental total, alterações da absorção intestinal, megadoses de vitamina A e E, manifestações hemorrágicas como essa que podemos ver na foto e a osteoporose. Sobre a sua ingestão recomendada, não existe base científica para estabelecer uma média da quantidade de vitamina necessária. Consequentemente, a sua recomendação não pode ser estabelecida. No entanto, eles estabeleceram ingestões adequadas que foram baseadas no consumo de vitamina K por grupos populacionais aparentemente saudáveis, como podemos ver no quadro ao lado, que tem os estágios da vida, que vai de 0 a 18 anos, homens, mulheres que estão gestantes e mulheres que estão no período de lactação. As fontes alimentares de vitamina K são amplamente distribuídas em pequenas quantidades, sendo elas os vegetais e óleos responsáveis pelo aumento da absorção da filoquinona, os folhosos verdes escuros, os preparos à base de óleo, oleaginosas e frutas, como kiwi, abacate, uva, ameixa e figo, e já os vegetais folhosos verdes escuros, temos o espinafre, brócolis e alguns tipos de alface. Também podemos ver que o ovo possui 50 microgramas de vitamina K, e um exemplo de carne é o fígado bovino cru, que 100 gramas dele possui 104 microgramas de vitamina K. Essas aqui são algumas referências que foram utilizadas para a realização desse trabalho.